a gente vai revisar de maneira breve o que nós aprendemos aqui no mês de março. Se você perdeu algum estudo, não se preocupe, tá? A gente vai revisar rapidinho aqui o que nós aprendemos. Jesus, em Mateus 24, ele fala tudo aquilo que aconteceria depois de sua morte, até a volta dele, lá no final. Então os discípulos perguntam: mestre, qual é o sinal da tua vinda? E Jesus fala que o sinal, na verdade, é a volta dele. Mas ele dá alguns sinais de que está chegando esse momento. Jesus não disse quando é a volta dele, mas ele deu alguns sinais para saber que está próximo. E, por exemplo, alguns dos sinais foram a destruição de Jerusalém no ano 70. Depois Jesus fala que a abominação que destruiu Jerusalém vai entrar na igreja. Ele fala que é o tempo dos gentios, né? São 1260 anos de perseguição. Durante esse período, os cristãos verdadeiros foram perseguidos por seguir o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Porque a igreja se uniu com o Estado. Terminou esse período de perseguição, nós estudamos também que Jesus fala que haveriam falsos profetas, falsos cristos, que iam usar a Bíblia, abrir diversas igrejas, fazer milagres, sinais, prodígios, mas para defender o engano. Por outro lado, Jesus fala que haveria a pregação do Evangelho a todo mundo, não é? E Apocalipse nos diz que esse Evangelho é o Evangelho eterno, que nos ensina a temer a Deus, adorá-lo, dar glória a Ele, porque chegou a hora do juízo. Mas tem alguns elementos faltando aqui, que são os últimos sinais que nós vamos estudar hoje. Eu gostaria de começar o estudo de hoje lendo com vocês o versículo 29 até o verso 31 de Mateus, capítulo 24. O que aconteceria quando esses 1260 anos de tribulação estivessem acabando? E nisso, irmãos, hoje eu estava pela manhã em nova reunião, conversando com um rapaz que não é de nossa igreja, muito estudioso da Bíblia, está aprendendo muito com a gente. E ele falou assim, algo do Apocalipse que eu tenho aprendido com vocês, das profecias apocalípticas, é que todo mundo fala que tudo vai acontecer no futuro ainda, tudo vai se cumprir ainda, as igrejas, os selos. Mas eu estou aprendendo, ele me disse, né? Que na verdade tudo já está se cumprindo na história. Nós estamos no finalzinho do cumprimento. O Apocalipse não é uma coisa do futuro. Era no futuro, nos dias de João. Mas hoje já se cumpriu quase tudo. E aí, Mateus 24 é isso. Nós estamos no finalzinho de Mateus 24. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 29. Olha o que Jesus fala. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, quais são os sinais que Cristo fala nesse versículo, o 29, que vão aparecer no céu? O sol se escurecendo, a lua não dando sua luz, estrelas caindo, e qual que é a nossa primeira coisa que nós já pensamos? Olha isso, então vai acontecer ainda, né, no futuro. A gente já pensa assim, que a profecia está no futuro. Mas estava no futuro quando Jesus falou. Hoje nós vamos entender que a tribulação já terminou e os sinais já aconteceram. Isso é um sinal muito importante para nós. E quando nós olhamos o próximo texto, olha o que nós vamos entender. A tribulação, a grande tribulação, durou 1260 anos. Isso nós já estudamos. E aqui fala, logo em seguida a tribulação. Então no finalzinho desses 1260, ou seja, pertinho dessa data aqui, haveria o quê? Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Só que Apocalipse, no sexto selo, fala algo para nós, além do que Marcos fala. Olha o que Marcos diz. Após aquela referida tribulação lá, o tempo dos gentios, o sol escurece, a lua não dá a claridade e as estrelas caem. Mas o que mais me impressiona na Bíblia é a capacidade que Deus tem de ir, em cada revelação que Ele dá aos profetas, explicando coisas novas. E quando Deus revela esse acontecimento para João, lá no Apocalipse, olha o que João viu. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. Isso não estava em Mateus.
Agora João está dizendo algo que vai acontecer antes do sol se tornar negro, antes da lua se tornar como sangue. Olha como as coisas vão aumentando, né? Lá em Mateus a lua não ia ter luz. Agora explica como que ela não vai ter luz. Porque ela vai estar como sangue. Não como nós vemos hoje em dia, às vezes meio avermelhada, né? Tem uns dias que são assim. Literalmente como sangue. E as estrelas do céu iam cair como uma figueira que você balança por um vento forte, ela cai os frutos, né? Talvez algum que já balançou um pé de árvore assim para querer comer os frutos caírem ali. Essa foi as profecias que são dadas. Então, de acordo com essa sequência, irmãos, o que vem primeiro? Terremoto. Um grande terremoto, não é? E depois? O sol escurece. E depois? A lua como sangue. E por último, se esses 4 sinais se cumprirem, a gente tem que pensar: a grande tribulação já acabou, porque acontece quando estiver terminando ela, de acordo com Mateus e Marcos. E a volta de Jesus está chegando perto, porque são sinais que o Filho do Homem está vindo. Correto? Então agora vamos ver. O que Jesus fala? Essa grande tribulação de 1260 dias, ela ia durar a perseguição todo esse tempo? Jesus falou que não. Porque se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Se os cristãos tivessem sido perseguidos 1260 anos, sem ter uma pausa, não ia sobrar cristão nenhum. Ia estar tudo morto. Deus foi tão misericordioso que ele levantou um homem. Vocês vão lembrar aqui, um homem que em 1517 pregou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. Martinho Lutero. O que ele fez foi importante, porque o que ele fez, faltava ainda 200 anos para terminar a grande tribulação. Mas a partir do movimento que Deus, por meio de Lutero, levantou, a perseguição foi abreviada, foi diminuindo. Antes de terminar os anos da perseguição, ela já estava diminuindo. Sabe por quê? Olha aqui. Esse rapazinho aqui, Frederico III da Saxônia. Ele era eleitor da Saxônia. O que é Saxônia, gente? Território alemão, tá? Da Alemanha hoje. Ele foi um dos primeiros eleitores, imperadores, a não aceitar ser o quê? Ser mandado pelo Papa, pelo Bispo de Roma. Ou seja, você estava vendo que a supremacia, aquela perseguição ali de 1260 anos estava acabando. Os reis da terra iam terminar iam cortar seus vínculos com a igreja. Porque a abominação começou quando uniu, né, as coisas. Agora os imperadores iam começar a fazer o quê? Não. Nós não vamos mais obedecer tudo que você fala, bispo. Porque esse homem, Frederico, ele viu em Lutero alguém que estava seguindo a Bíblia. Aí um dia Lutero fugiu da cidade para não ser morto. E aí o líder da igreja mandou uma carta para Frederico falando: eu exijo que agora você me mande Lutero de volta, porque nós vamos acabar com ele. Ele está pregando a Bíblia para o povo e a gente quer seguir as tradições da igreja. Aí Frederico falou: eu não mando não. Durante todos esses 1000 anos aí de perseguição, todos os imperadores seguem o que vocês falam, mas eu não vou mais fazer isso. Porque Lutero é um homem que está defendendo a Bíblia, a palavra. E aí, Frederico morreu. Será que Lutero agora ficou em apuros? Não. Porque nós não servimos a homens. Nós servimos a quem? A Deus. Se um homem morre, Deus levanta outro. Depois dele veio João. E João foi um outro eleitor saxão que também defendeu Lutero. Então você vê que a perseguição estava acabando já. Antes de chegar 1798, estava diminuindo, porque os imperadores começaram a entender: uai, nós não vamos ficar aqui servindo de cabresto aqui para tudo que o bispo de Roma fala, a gente obedece, não. Isso está errado, a Bíblia fala que cada um tem que servir a Deus livremente, não é por medo. E aí, irmãos, quando a gente vai observando, realmente, antes da perseguição acabar, quando estava terminando o período de supremacia papal, o primeiro sinal acontece. Qual era o primeiro sinal? Terremoto. Irmãos, em 1755, para ser mais preciso, dia 1º de novembro, acontece o maior terremoto já registrado. Ele aconteceu em Lisboa. Mas quando nós estudamos a história de verdade, a gente vai perceber que esse terremoto ele vai alcançar, só um resumo: Europa, África, América do Norte, Groenlândia, Índias Ocidentais, a Ilha da Madeira, lá em Portugal, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda, Argélia, e eu não vou continuar aqui porque temos muitos outros países. Milhares de pessoas, irmãos, foram mortas por causa de um terremoto, como nunca antes visto. Mas eu sei que vocês estão comigo aqui,
E qual é o sinal que vem depois do terremoto? Sol se escurecendo. Não passou nem 25 anos. E no dia 19 de maio de 1780, bem pertinho, né, do final da perseguição, que é 1798. Ou seja, a Bíblia se cumpriu direitinho. Os dias estão sendo abreviados, depois da perseguição vem os sinais. Um dia escuro. Isso é o mesmo lugar. Não é uma foto, porque naquela época não tinha, né? Mas é uma ilustração. Por quê? Você pode pôr na sua internet, quando você quiser depois colocar em casa. Coloca lá assim, 1º de novembro de 1755. Ou você coloca 19 de maio de 1780. Só vai aparecer isso aqui, gente. É o dia escuro. Ou pesquisa lá assim no Google, o dia escuro. Pode ser depois, tá? Agora não. Você vai achar que esse foi o único dia da história em que 11 horas da manhã, no nordeste dos Estados Unidos, os trabalhadores saíram para trabalhar e o céu estava exatamente desse jeito. O sol não demonstrou a sua claridade. Não imaginou, Felipe? Você trabalhar lá 11 da manhã, o céu está assim. Eu vou querer ir embora. Vai querer dormir, né? A gente ficaria assustado, o povo ficou desesperado, pensaram que o mundo estava acabando. No dia do terremoto, o mundo já pensou, né? O mundo está acabando. Só que alguns que são estudiosos perceberam, opa, isso aqui eu já li na Bíblia. Se as coisas estão se cumprindo direitinho, daqui a alguns anos vai ter o sol escurecendo. E eles viram isso aqui. Só que no mesmo dia de noite, o que acontece de noite? Ai, nossa, isso aqui eu queria ver com vocês, é algo muito interessante. Antes de falar da noite. Vamos fazer uma breve ilustração aqui, tá bom? A Bíblia é um livro maravilhoso, nos ensina história, não é? Nos ensina matemática, porque tem os cálculos, geografia também. Imagine que aqui, isso aqui é o Sol, tá bom? Aqui está a Terra. É assim que funciona. A Terra vai girando ao redor do Sol. A Lua, quando ela está aqui, olha, tá vendo? A Lua está entre a Terra e o Sol. O que acontece? A gente chama isso de eclipse. Aí sim pode acontecer o quê? O Sol ser tampado, correto? Quando a Lua está vazia. Porque, né? O Sol, ela vai chegando aqui, aí ela vai ficando escura, 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 porque a luz do Sol está batendo atrás, a gente só vai ver o lado escuro, ela tampa o Sol. Mas no dia 19 de maio, que foi o dia, aqui é um dia antes, né? Não faz diferença. No dia 18 para o 19 de maio, a Lua estava cheia. Full moon, a tradução é lua cheia. Era impossível a Lua ficar escura, o Sol ficar escuro nesse dia. Porque se a Lua está cheia, é porque ela está onde? Ela está atrás da Terra. Porque ela está recebendo luz do Sol para poder iluminar a Terra. Então nesse dia era impossível o Sol não aparecer. Porque a Lua não estava tampando o Sol. Gente, foi a mão de Deus. Igual no dia que Jesus morreu, também era um dia de lua cheia, tá? Só para avisar vocês, que também teve escuridão. Era impossível geograficamente. A mão de Deus tampou essa luz. Para mostrar o quê? Filhos, o tempo do fim está chegando. Só que o que me surpreende é que de 11 da manhã a 11 da noite isso aconteceu. Mas de noite, para piorar a situação, a lua aparece como sangue, no mesmo dia. Deus permitiu que esses sinais se cumprissem no mesmo momento. E tem um sinal faltando. Qual é o quarto sinal que falta? As estrelas. Quando você passa cerca de 40 anos, chega em 1833, você tem a queda de estrelas. Em todas as igrejas que eu passei esse estudo, eu achei pelo menos uma pessoa que já viu uma estrela cadente. Algum de vocês aqui já viu uma estrela cadente? Essa aqui é a que tem maior porcentagem. Eu duvido muito porque eu nunca vi, viu? Eu quero ver um dia. Gente, você já viu todas as estrelas do céu cadentes? De uma vez? Todas? Todas as estrelas do céu caindo no mesmo momento? A chuva. Chuva cadente. No dia 13 de novembro de 1833, ou seja, um sinal após o outro, né? Passou 20 anos o outro. Mais 40 anos, vem o outro. Irmãos, olha a descrição que eles falam desse dia. Provavelmente essa foi a maior exibição de fogos celestes registrada desde a criação do mundo, ou pelo menos entre os anais da história. Isso é um professor de Yale, que viveu na época, dizendo. Nunca tinham visto algo assim. Então, quando eles juntaram os elementos, a perseguição acabou. Em 1798, o Papa foi preso, os cristãos param de ser perseguidos.
o sol escurece, a lua também. Grande terremoto, chuva de estrelas, misericórdia. Jesus está voltando. Isso aconteceu, gente, tem 200 anos atrás. O mundo inteiro ficou desperto com as profecias. E aí, tem algo muito interessante que nós vamos encontrar, está em Mateus 24 na sua Bíblia. Depois dos sinais, olha o que Jesus fala, depois desses sinais do céu. Verso 32. Depois que você vê esses sinais, o que vai acontecer? Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Verso 32. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. O que está próximo, gente? As portas? A vinda do Filho do Homem. Vai dizer os próximos versos. Então, entende comigo, ó. Se você sabe que quando as folhas aparecem, a primavera está chegando, não é? Quando as folhas caem, que o outono está chegando, no caso dos judeus lá, não é? Quando os ramos da figueira brotavam, sabiam que o verão estava chegando. Assim Jesus falou, quando esses sinais se cumprirem, vocês vão saber que a minha vinda está próxima. E aí, a partir desse momento, quando essa parábola da figueira começa a ser entendida, você vai ter esse rapazinho, William Miller, que justamente a partir de 1833, né, quando se cumpre o último sinal, que é a chuva de estrelas, ele começa a pregar sobre a volta de Jesus. Ele ficou estudando, né, durante mais de 10 anos, fazendo os cálculos ali, e ele falou, gente, está marcado aqui 1843. Ele errou isso, porque Jesus não deu uma data para volta, só deu os sinais. Mas ele cumpriu a profecia da parábola da figueira, que é o quê? Ver os sinais e pregar que está próximo. E ele começou pregando que estava próximo. Porém, quando passou 1844, o que aconteceu? Jesus não volta. Ficaram desapontados, tristes. E aí quando você vai ver comigo, olha só, olha o perigo. Muitos cristãos aceitaram a mensagem por quê? Porque viram sinais. Os sinais são bons, mas você não deve aceitar a mensagem só por causa dos sinais. Porque se você não ama Jesus, com o tempo, vai esfriando. E foi isso que aconteceu. Se você continua comigo em Mateus 24, olha o que acontece quando você lê o versículo 48. Depois de ser pregado a mensagem de que os sinais se cumpriram, Jesus está voltando, e ele não volta, e ele atrasa um pouco, olha o que diz o verso 48. Mas se aquele servo for mau e disser consigo mesmo, meu senhor demora, e ele passa a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Irmãos, a história que está sendo contada aqui em Mateus 24 ela é muito cronológica. Vem a perseguição, vem os sinais, vem a pregação que Jesus está voltando, e depois vem o quê? Zombaria. Jesus atrasa um pouco, e o que eles vão falar? Começam a zombar. Ih, Jesus vai demorar para vir ainda. Foi isso que aconteceu. Se você continuasse comigo lendo o capítulo 25, onde nós encontramos a parábola das virgens, é justamente isso. O noivo se atrasa e elas dormem. Perdem a sua fé. Irmãos, todos os sinais dados para nós em Mateus 24 para se cumprir, já se cumpriram. Você não tem que esperar mais um sinal para tomar a sua decisão. Porque senão o nosso risco é falar o quê? Ah, os sinais já se cumpriram e ele não voltou? O Senhor está demorando. Vou curtir minha vida, como fez o servo mau. Nós sabemos, e aqui nós gostaríamos de observar com você, o que vai acontecer no mundo depois que for pregada a mensagem de que o Senhor está às portas. Os sinais se cumpriram. Mateus 24 está quase findando. Qual vai ser a situação do mundo, irmãos? Leiam comigo. Leiam comigo o que diz a partir do versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos parar um pouquinho. Como foi nos dias de Noé? Jesus estava falando, ó, assim como foi naqueles dias,
vai ser quando os sinais se cumprirem lá depois de 1780. Lá no final, Jesus estava vendo o futuro. Noé estava pregando que ia vir o dilúvio. Pregou durante 120 anos. Os homens acreditaram? Não. Assim ia ser. Por que eles não acreditaram? Verso 38. Por quê? Ou por quanto? Assim como nos dias antes do dilúvio eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha o 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, assim como não faltou sinais e avisos para o povo que viveu antes do dilúvio, não faltariam sinais e avisos dados por Deus antes da destruição desse mundo. Aqueles que se perderem é totalmente por responsabilidade nossa, porque tudo que é necessário, todo banquete que é necessário para entrarmos no céu foi preparado por Deus. Quando nós observamos essa história, eu gostaria de ver com vocês o que nós podemos acrescentar agora neste capítulo de Mateus 24, naquele cronograma que nós tínhamos colocado. Olha o que nós vamos ver. Se você observa comigo, a imagem não está aparecendo, né? Não tem problema. Lembra aquele gráfico lá no começo, que tinha da cruz de Cristo, né? Até o tempo do fim. Esse gráfico agora, ele está um pouquinho diferente. Porque nós já vimos que antes de terminar aqui no finalzinho da perseguição, aparecem os sinais. No sol, na lua, estrelas, no terremoto. E depois dessa data, para frente, nós estamos já lá, na pregação do Evangelho Eterno. E se os sinais já foram dados, Luan, por que Cristo ainda não voltou? Justamente porque ele fala lá em 2 Pedro 3, que enquanto o Evangelho Eterno está sendo pregado e você não se decide, nós estamos atrasando mais ainda a volta de Cristo, porque ele está aguardando para que todos decidam, a fim de que todos sejam salvos. Sabemos que isso não é uma realidade, porque o Apocalipse apresenta que, infelizmente, a maior parte da humanidade não aceita o Evangelho. E isso, tudo bem, Jesus um dia vai ter que colocar um basta nisso e voltará mesmo assim. Mas o nosso papel é pregar essa mensagem. Porque quando Jesus conta essa história dos dias de Noé, lá em Lucas 21, olha as palavras que ele usa. Cuidado para aqueles que viverem nesse tempo, a advertência de Cristo é: olhem por vós, para não acontecer que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, ou seja, de surpresa a volta de Jesus. Vigiai em todo o tempo, orando, para que vocês sejam tomados por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, para que vocês estejam de pé diante do Filho do Homem. Essas são as palavras de Cristo em Lucas 21, no versículo 34 a 36. Ou seja, fiquem atentos, irmãos. Porque depois de todos os sinais, se vocês não ficarem atentos, Jesus voltará e vocês serão pegos de surpresa. Jesus, ele já previu isso e ele já deu o aviso para que isso não aconteça. Aí quando Jesus fala assim, você não deve, por exemplo, comer ou beber isso, porque é o que está aqui em Mateus 24, eles comiam e bebiam, davam os casamentos. E o que nós falamos? Ah, senhor, aí já é demais. Mas são os avisos que ele está dando. Fique, isso aqui é melhor para você. Aí quando eu falo sobre casamento, ó, meu filho, essa escolha aqui não é boa, é julgo desigual, tá lá? Ah não, isso aí já é demais. Aí quando aqui fala de comprar, vender, plantar e edificar. Quando Deus fala, não, esse trabalho aqui não, isso aqui está te afastando de Deus. Mas não, senhor, isso aqui é demais. O que nós estamos dizendo? Pai, apesar de todos os sinais, eu não quero me preparar para a tua vida. Eu quero ficar aqui neste mundo mesmo. Que a nossa escolha possa ser pelo Reino Celestial. Que ao refletir sobre esse estudo que fizemos de Mateus 24, a nossa escolha seja de estar preparado para estarmos de pé quando Cristo voltar, para fim de que Ele nos receba na nossa Jerusalém. Que possamos continuar estudando a Bíblia e nesse momento de maneira especial vamos todos juntos cantar um hino que fala justamente sobre esse momento da volta de Jesus. E se nós estaremos atentos aos sinais ou se estaremos dormindo com as virgens na parábola de Mateus 25. Que todos nós aqui possamos estar atentos, acordados, vigiando, orando, buscando obedecer a verdade.
E se esse é seu desejo, enquanto cantamos, você pode se colocar de pé. Em 2004, na Tailândia, se não me engano, houve um tsunami de consequências catastróficas. Muitas pessoas morreram naquele dia. Eles estavam brincando ali na água. Tem um documentário no YouTube que mostra isso. E vários sinais foram dados, vários alertas. A água vinha, voltava, e foram dados vários sinais. Mas eles estavam tão, absortos ali nas brincadeiras, tão envolvidos ali em curtir o ambiente, que não se atentaram, né? Talvez pensaram assim, na hora que vier ele sai correndo, né? Mas não é assim com o tsunami. Quando nós olhamos aquela cena, as pessoas fugindo e a água engolindo elas, é muito triste. Mas não foi por falta de sinal. Talvez hoje você esteja ali, a ponto de tomar uma decisão. Eu desejo estudar mais a Bíblia, aprofundar mais, vir na Semana Santa, continuar estudando. Eu sei que se todos os momentos da história foram nos dados para obedecer a Deus, todos, sempre foi o momento de obedecer a Deus. Mas agora, é mais do que nunca um momento de decisão, de não poder brincar mesmo com isso. Então, não menospreze os sinais. Eles foram dados como um aviso de um Deus que te ama. Amém. E que, quando voltar, quer te levar a salvo. Então, vamos orar nesse momento por isso. Senhor, estamos aqui porque nós gostaríamos de juntos receber, Pai, o Espírito Santo.
Porque vivemos em dias difíceis. Jesus fala para aqueles que vivessem nesse tempo: acautelai-vos, Pai. Jesus nos diz: acautelai-vos para que não sejam tomados de surpresa. Nós não precisamos ser, Pai, surpreendidos com a tua vinda, porque os sinais já estão aí. O que falta agora é aceitarmos o Evangelho eterno. O mundo está sendo, Pai, cada vez direcionado a um caminho de destruição. Mas nós que somos cristãos, não ficaremos desesperados. Vamos erguer nossas cabeças porque a redenção se aproxima. Nos ajude a ficar atentos aos sinais. Mas não depender só deles, porque senão os sinais aparecem, a gente toma a decisão e depois que eles somem, nós voltamos atrás. Que possamos depender de Cristo, da sua palavra. Mas também ficar atentos aos sinais, porque eles são indícios de que o tempo do fim chegou. E todos nós aqui fazemos uma decisão de continuar estudando mais a tua palavra. Senhor, nos abençoe e nos guie em nome de Jesus. Amém.